Olá, eu me chamo Alice Panis Fontoura e venho apresentar o trabalho intitulado A Temática Ambiental nos Livros Didáticos de Química do terceiro ano do ensino médio, que tem como coautora e orientadora dessa pesquisa a professora doutora Rosângela Inês Matos Uman. Então, eu começo apresentando a educação ambiental, que é um tema transversal que vem ganhando destaque nas discussões da atualidade, se fazendo necessário entender como a mesma está inserida nos espaços educacionais, o que exige a promoção de uma formação crítica junto aos estudantes, para que estes sejam capazes de tomar decisões individuais e coletivas sobre as questões ambientais, instigando possíveis soluções para o enfrentamento da crise ambiental que estamos vivendo. Concordamos com Loureiro quando ele fala que a necessidade de se posicionar leva uma postura reflexiva sobre a realidade, a compreensão complexa das responsabilidades e direitos de indivíduos, grupos e classes, a uma prática que atue tanto no cotidiano quanto na organização política. Com o aumento dos problemas ambientais e suas consequências negativas, a perspectiva crítica da educação ambiental se constitui de um discurso que considera a prática como via de enfrentamento dos problemas ambientais, nos fazendo refletir sobre os mesmos e, a partir disso, estudarmos possibilidades de reversão do processo de exploração da natureza. Com isso, a escola torna-se o ambiente capaz de abordar a educação ambiental de uma forma transversal e geradora de sujeitos sensibilizados com as questões socioambientais. Concordamos com Tristão ao dizer que o papel da escola é construir valores e estratégias que possibilitem aos estudantes determinarem o que é melhor, conservarem sua herança cultural, natural e econômica para se alcançar um nível de sustentabilidade na comunidade local que contribui ao mesmo tempo com os objetivos em escala nacional e global. Com isso, e para entendermos a importância e a urgência de se trabalhar a educação ambiental nos espaços educativos e de que forma esta temática está sendo representada, levando em consideração as diferentes realidades encontradas, os aspectos políticos, culturais e históricos, o nosso objetivo com a presente pesquisa se constitui em realizar uma análise de como a educação ambiental está presente nos livros didáticos de Química do terceiro ano do ensino médio, referenciados no Programa Nacional do Livro Didático de 2018, conforme consta no Guia do Livro Didático de Química. Então, os livros analisados são os que atualmente estão sendo utilizados em sala de aula. Como metodologia, a gente parte da análise de Bardin, que constitui da pré-análise, que é a etapa de exploração do material e suas características. Corresponde a um período de intuições, mas tem por objetivo tornar operacional e sistematizar as ideias iniciais. A segunda etapa é a etapa de exploração do material, onde as informações encontradas na pré-análise são classificadas e categorizadas, passando de dados brutos para dados organizados. E a terceira etapa, o tratamento dos resultados e inferência, é a etapa onde os dados são tratados de maneiras a serem significativos e válidos. É a relação entre os dados obtidos e a fundamentação teórica. E aí eu trago os livros didáticos que foram analisados, o livro didático 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ainda, nós nos baseamos nas concepções de Mello e Trivelato, definido como uma concepção conservadora de ecologia social e de ecologia política. A concepção conservadora, ela apresenta as ideias dos primórdios da educação ambiental, quando esta focava-se especialmente na extinção dos recursos naturais e na degradação da natureza. A concepção de ecologia social, ela traz uma concepção de meio ambiente mais ampla e de um outro entendimento para a relação homem-natureza.
E a concepção de ecologia política, ela caracteriza uma proposta de transformação social pela busca de um novo modelo de desenvolvimento. Com isso, então, nós obtivemos um total de 123 excertos relacionados à educação ambiental nos 6 livros didáticos analisados, sendo que destes, 76 se enquadraram na concepção conservadora, 28 na concepção de ecologia social e 19 na concepção de ecologia política, o que seria um número realmente bem pequeno de excertos encontrados para os 6 livros, e um dado mais preocupante é que o pequeno número encontrado para as concepções de ecologia social e para a concepção de ecologia política. Então, no ambiente escolar, surgem várias possibilidades de desenvolver o conhecimento sobre educação ambiental crítica, e os livros didáticos podem ser um facilitador do desenvolvimento. Para isso, se ele abordar de forma cada vez mais significativa a temática da educação ambiental. Ullmann e Oliveira nos dizem que, como o livro didático muitas vezes é o único material de apoio, principalmente dos estudantes, sua escolha precisa ser feita detalhadamente pela necessidade de trabalhar em sala de aula temas transversais, assim como a educação ambiental, contribuindo para a aprendizagem. Então, um exemplo da concepção conservadora, eu trago um excerto do livro didático 1, onde ele diz que se uma substância é não biodegradável, é lançada ao ambiente, seus efeitos tóxicos ou poluentes vão persistir por muito tempo, causando danos que vão se acumulando e se agravando ao longo da cadeia alimentar. Comparando então com a concepção de Mello e Trivelato, eles dizem que essa é a concepção da relação homem-natureza utilitarista e ou destruidora, no qual a degradação do meio ambiente só deve ser combatida porque representa um perigo para a própria humanidade e porque os recursos naturais são essenciais à nossa existência. Para a concepção da ecologia social, eu trago um excerto do livro didático 2. O projeto que integra o programa Petrobras Socioambiental contribui para a melhoria da qualidade de vida em sua área de abrangência, já que o descarte do óleo no meio ambiente prejudica solos, lençóis freáticos e estações de tratamento de esgoto. Então, concordando com Mello e Trivelato, quando eles dizem que essa concepção estimula ações concretas em um contexto real. E ainda trazemos Loureiro para citar a presença e a necessidade de uma educação ambiental crítica, onde a atividade é meio para problematizar, conhecer e transformar, e não finalidade. Este é o tipo de trabalho crítico. Então, a concepção de ecologia social, ela aborda os conhecimentos relativos às questões de saúde, saneamento básico e outras questões do âmbito social. Essas atividades relacionadas à concepção de ecologia social, elas procuram estimular a discussão e reflexão dos participantes acerca dos temas tratados. Na concepção de ecologia política, eu trago um excerto do livro didático 3, onde diz que uma das resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, determina que pilhas e baterias que tenham cádmio, chumbo e mercúrio acima de determinados níveis, depois esgotadas, elas devem ser devolvidas aos locais de venda ou aos representantes das indústrias. Então, conforme Mello e Trivelato, esta concepção apresenta uma proposta de transformação dos modelos de desenvolvimento atuais e de toda a sociedade. Então, para isso, a educação ambiental ela se faz um elemento estratégico na formação de ampla consciência crítica das relações sociais e de produção que situam a inserção humana na natureza. Nós podemos, então, relacionar a educação ambiental crítica defendida por Loureiro e as concepções de Mello e Trivelato, de ecologia social política, onde a educação ambiental crítica entende que é necessário uma ação educativa, integral e articulada a outras esferas da vida social, para que se consolidem políticas públicas, democráticas e iniciativas capazes de levar a rupturas com o modelo contemporâneo da sociedade.
Pensar no tipo de sociedade que estamos vivendo, os modelos de produção e a superação desse modelo se faz, então, uma questão muito importante. Ainda, a gente ressalta que a busca pela mudança de sociedade só se torna possível quando nós formamos professores reflexivos, para que os mesmos possam, já na educação básica, primar pela formação de sujeitos com pensamentos críticos e utilizando a educação ambiental como um elemento estratégico na formação dessa ampla consciência crítica. Então, como as considerações finais, a gente apresenta o destaque, o olhar, destacamos o olhar para as 3 concepções de Melo e Trivelato, definidas como conservadora, de ecologia social e ecologia política, e para a inserção cada vez maior de uma educação ambiental crítica. Então, mais uma vez, Loureiro nos diz que a consciência crítica é uma atividade permanente que pressupõe não só a dinâmica e a capacidade de refletir sobre a condição de existência, mas também a capacidade de fazer com que sejamos aptos a projetar para além desta, em um movimento contínuo de conhecimento da realidade. Então, a gente destaca que os livros didáticos analisados, eles abordam realmente diferentes questões ambientais, como poluição, uso de agrotóxicos e pesticidas. No entanto, nota-se o pequeno número de excertos de educação ambiental encontrados, o que nos faz reforçar a ideia de que o livro didático não pode ser o único instrumento utilizado pelos professores, e que os mesmos ainda devem contextualizar com a realidade dos alunos, visto o impacto dos problemas ambientais. A busca pela inserção cada vez maior das concepções de ecologia social e ecologia política, ela se justifica ao entendermos que essas concepções possibilitam maior interação entre os aspectos sociais e ambientais. Além disso, a concepção política busca uma transformação social dos indivíduos. Nos preocupa a grande maioria dos excertos encontrados fazer parte da concepção conservadora, porque essa concepção ela dificulta o incentivo ao pensamento e ao posicionamento crítico dos alunos. Nós salientamos, então, que a prática educacional intrínseca à educação ambiental ela exige o conhecimento da posição ocupada pelos sujeitos a respeito da estrutura econômica, social e política. Tendo em vista que o modo capitalista de produção atual pode gerar um sujeito individualista e desligado de seu contexto, muitas vezes fugindo daquilo que, sem perceber, o torna mais humano. Então, nós buscamos, com a presente pesquisa, impulsionar a formação de educadores ambientais com real potencial transformador de suas próprias ações, para que, então, seja possível a formação de sujeitos críticos e capazes de compreender a educação ambiental de forma ampla, gerando mudanças significativas em nossa sociedade, que está carente de entendimento sobre as questões ambientais e os seus impactos na qualidade de vida de toda a população. Eu trago aqui, então, algumas das referências utilizadas para essa apresentação e deixo o meu muito obrigada, em especial à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul, a FAPERGS, que é quem financia esse projeto, e à Universidade Federal da Fronteira Sul, campus de Cerro Largo. Muito obrigada.